Olá, meu irmão, olá, meu amigo, prazer estar aqui com você, onde aqui nós estudaremos uma série chamada Conversando com o Ateu. E eu queria já propor para você a ser bastante participativo nesta série que nós teremos, para que você possa, desta maneira, fazer seus comentários, colocar as suas dúvidas, para que no decorrer da série nós possamos também, de certa maneira, estar respondendo as dúvidas que você tem. Então, para hoje, eu quero conversar aqui com você pensando numa fé racional. Será que nós que somos cristãos, temos uma fé racional ou será que nós temos uma fé que seja irracional? Para iniciar, gostaria de contar aqui 3 histórias para você, para que a gente possa entender aqui o cenário em que nós estamos. Certa vez, eu conheci um professor de escola bíblica dominical, onde ele era muito bom nas aulas em que ele dava. Eu confesso que ficava muito admirado com a maneira que ele pegava a Bíblia e ele explanava a palavra de Deus. Ele conseguia, de certa forma, ali tirar preciosidades do texto. Ele tinha uma capacidade de interpretar a palavra de Deus que realmente a gente ficava admirado. Era um bom professor de escola bíblica dominical. Este professor, ele foi entrar na faculdade, ele foi se capacitar academicamente, ele foi fazer um curso na faculdade. E aconteceu uma triste história, onde ele entrou crente e saiu ateu daquela faculdade. O que será que aconteceu? Mais um outro caso também. Um outro caso de uma moça, de uma menina muito envolvida na igreja local. Ela participava, essa jovem, em vários departamentos da igreja, muito ativa em tudo que ela fazia. Esta menina e essa moça também foi fazer a faculdade. Ela entrou na faculdade crente e saiu ateia. Inclusive, ela saiu uma militante política de esquerda, levantando bandeiras que são anticristãs. O que tem acontecido na vida dela? Mas ainda uma outra história, em outro caso. Um jovem cristão estava conversando com um outro rapaz. Este rapaz estava levantando algumas críticas contra a Bíblia e contra a palavra de Deus. E uma das críticas em que ele levantou foi de que na palavra de Deus, ou na Bíblia, estava faltando muita coisa. Muitos textos estavam faltando. Ele chegou a sugerir de que talvez muitos livros que eram para estar na Bíblia foram perdidos. E nós não temos acesso mais a esses livros. Ou seja, a Bíblia que nós temos, segundo o seu argumento, seria uma Bíblia incompleta. O cristão que estava conversando com ele simplesmente abraçou, acatou este argumento e concordou com ele, dizendo: tudo bem, eu sei que está faltando muita coisa na Bíblia. Ele abraçou esse argumento. E aí, o que eu queria dizer? Se uma pergunta ou um argumento desse fosse jogado para você, o que você falaria? Alguém chegasse para você afirmando categoricamente de que tem coisa faltando na Bíblia. Como que você talvez responderia? No caso desse jovem, nós percebemos que ele simplesmente abraçou. Meus irmãos, no mundo em que nós vivemos, nós vamos lidar com críticas. Nós vamos ter que lidar com pessoas levantando críticas e colocando em xeque a nossa fé. Vão colocar em xeque a palavra de Deus. Irão tentar colocar em xeque o que a palavra de Deus diz. Alguns vão tentar sugerir que a Bíblia não é a verdade da palavra de Deus. Outros vão tentar sugerir de que a Bíblia ela foi modificada, ao ponto de que hoje nós não temos mais os registros originais, porque com o passar dos anos e com o passar das eras, o homem começou a modificar e adulterar a palavra de Deus. Alguns vão começar a nos criticar dizendo: mas quer dizer que você realmente acredita em história de cobra falante? Realmente você acredita numa chuva que encheu a terra toda de água e que as pessoas, junto com animais, tiveram que entrar num barco e serem salvas através desse barco?
Você acredita em história que uma mula, um jumento, falou com o ser humano? E eles vão tentar pegar algumas informações e julgar como se fosse uma crítica. Como que você responderia a cada uma dessas críticas? Alguns também vão tentar falar que a ressurreição não aconteceu, que você não tem prova nenhuma de que Jesus de fato ressuscitou. Como eu vou acreditar que Jesus ressuscitou? Que ele apareça aqui para mim agora, neste exato momento. Outros vão tentar colocar que o mundo tem muitos problemas. Olha a maldade que está acontecendo no mundo. Você acha que realmente Deus existe? Se Deus existisse, o mal não poderia existir. Porque se Deus é bom, santo, perfeito, como a Bíblia diz, e nos ama, como ele permite o estupro? Como é que ele permite que aconteçam assassinatos? Como é que ele, sendo bom, permite a maldade e o pecado em nossa realidade? Outros vão tentar dizer que a Bíblia, ou melhor dizendo, a igreja é apenas um local para controlar as pessoas como se fosse uma massa de manobra. E também para enganar, roubando o dinheiro das pessoas. O que eu estou querendo que você entenda? Que o mundo irá levantar várias críticas contra a nossa fé. O mundo irá levantar várias críticas tentando colocar em dúvida e tentando dizer que o cristianismo é uma falsidade, tentando dizer que a Bíblia não é uma realidade, que o que está contido aqui dentro não é produção de Deus, mas apenas uma produção humana. A minha pergunta é, como que você se defende desses ataques? Qual seria a sua resposta e quais seriam os seus argumentos contra esses ataques? Perceba o cenário em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós devemos estar preparados. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Este texto, ele diz assim para nós: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra de Deus fala que nós devemos estar preparados para responder às indagações, às perguntas daqueles que se aproximarem de nós perguntando: por que você tem essa esperança? Por que você realmente acredita no que a Bíblia está dizendo? E eu queria que você estivesse preparado, como esse versículo está falando, que nós devemos estar preparados, para que você mostre que a sua fé é uma fé racional, para que você mostre que a sua fé está baseada em evidências. Você tem evidências para crer que Deus existe. Você tem evidências para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem evidências para saber que a Bíblia não foi adulterada, mas que o que Moisés escreveu, Paulo escreveu, João escreveu, as letras que estavam nos originais são as mesmas letras, as mesmas palavras que estão aqui na nossa Bíblia de hoje em dia. Eu quero que você saiba uma diferença significativa entre fé e fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é você acreditar sem ter prova nenhuma. É você simplesmente acreditar em algo sem ter nenhum tipo de evidência. É um tipo de fé no escuro, é um tiro no escuro, é um salto no escuro. Você não tem evidência nenhuma para crer, mas você continua crendo e acreditando naquilo. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que se eu pegar o meu chinelo e colocar ele de ponta cabeça, de virado de cabeça para baixo, isso significa e pode ter como consequência a morte da minha mãe. Algumas pessoas acreditam nisso. Existe base científica ou evidências para acreditar nisso? Não existe nenhuma. Mas algumas pessoas acreditam, ao ponto de, se ver o chinelo virado, ele vai lá e desvira o seu chinelo, porque ele acredita naquilo. Isso é um exemplo de fideísmo. Ele acredita sem ter provas nenhuma. Mas o crente ele não tem fideísmo.
Quando se trata da palavra de Deus, nós temos uma fé, e é uma fé racional. Nós temos uma fé baseada em evidências. Eu posso provar e trazer provas ou evidências sobre a existência de Deus. Eu posso trazer evidências para mostrar que a Bíblia é palavra de Deus. Eu posso trazer evidências para provar que a Bíblia não foi modificada, ela não foi adulterada com o tempo, ela não foi mudada, mas a Bíblia que eu tenho hoje é o mesmo conteúdo dos originais em que foram escritos. Perceba que a nossa fé é baseada em evidências. Nós temos evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não tenho um fideísmo, não é uma fé como um tiro no escuro. Eu não estou apalpando no escuro. Eu realmente estou acreditando porque primeiro eu tive base para acreditar que aquilo é verdadeiro. E é isso que nós veremos nessa série. É isso que nós veremos sobre Deus, sobre Jesus e sobre a Bíblia. Para que você dessa maneira esteja fortalecido na sua fé e você tenha como argumentar, como responder a qualquer um que chegar até você pedindo a razão da sua fé. E dessa maneira você poderá mostrar a racionalidade da sua fé. Mas algo triste tem acontecido. A organização Instituto Lifeway fez uma pesquisa e ela verificou que 66% dos jovens cristãos, eles acabam abandonando a igreja e às vezes a sua fé no período da faculdade. Esses jovens, a maioria deles estão na faixa etária dos 18 a 22 anos de idade. Perceba que cenário triste, 66% dos jovens de igreja abandonam a igreja no período da faculdade. Por que que estas coisas acontecem? Por que que essas coisas estão acontecendo? Eu tenho aqui então duas sugestões. Uma, talvez alguns jovens eles realmente abandonam a igreja e se desviam da fé simplesmente pelo fato de nunca terem sido salvos. Viveram em igreja, cresceram na igreja, foram educados no ambiente da igreja, alguns até de certa maneira ativos dentro da igreja, mas nunca tiveram de fato uma conversão genuína. Por isso que nessas localidades, quando ele se depara num ambiente hostil, onde a sua fé é atacada, ele acaba abandonando a Bíblia, abandonando a fé em Deus, abandonando a cultura de igreja. Por quê? Nunca se converteram. Mas talvez alguns outros, eles abandonam a igreja cumprindo talvez o versículo de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos jovens estão indo para a faculdade sem preparo bíblico nenhum, sem ter realmente o fundamento da sua fé enraizado na palavra de Deus, realmente sem conhecer as profundezas das Escrituras. E aí talvez num ambiente como a faculdade, não é apenas o único ambiente, mas a escola, amigos, trabalho também pode oferecer um ambiente hostil à nossa fé. Talvez lá nesse local ele vai encontrar um professor de alta envergadura, todo gabaritado, que fala num tom professoral, falando muito bem contra as Escrituras. E aí ele vai começar a comparar esse professor acadêmico com a sua professorinha que ele tinha na escola bíblica dominical. A professorinha ensinando realmente os fundamentos da palavra de Deus. Mas agora aquele professor falando num alto nível ali acadêmico, ele começa então a se deparar. Eu acho que o meu professor está certo. E ele começa a titubear na sua fé. Alguns que se desviam realmente não são salvos, mas tem outros que se balançam porque eles vão para esses locais sem terem conhecimento nenhum, conhecimento das Escrituras ou conhecimento da Bíblia. Qual tem sido, dessa maneira, o resultado na vida desses jovens? O que acontece na vida deles quando eles começam a titubear na fé? Quando eles acabam a balancear na sua fé e perceber talvez que a sua fé e a Bíblia não era verdadeira, porque talvez o professor ali acadêmico ele estava certo em dizer que Deus não existe, em que Jesus não ressuscitou e que a Bíblia simplesmente é uma farsa. Qual tem sido talvez o resultado disso?
Meus irmãos, o resultado tem sido de que esses jovens acabam não conseguindo responder as perguntas básicas da nossa vida. Eles entram no que a gente pode chamar de um certo tipo de crise existencial. E às vezes não sabem responder as perguntas da nossa origem, de onde nós viemos. Não sabem responder as perguntas de identidade, quem eu sou, quem nós somos. Não sabe responder as perguntas a respeito de propósito. Por que eu estou aqui? Por que o ser humano está aqui na Terra? Não sabe responder a pergunta do destino. Para onde é que nós vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso fim? Qual é a nossa jornada? Qual será o ponto de chegada? Não sabe responder. E o que isso causa? Um certo tipo de crise existencial. A pessoa está apenas vivendo aqui e o seu estilo de vida é apenas existencialista. A minha vida se resume a este mundo, se resume apenas aqui. Esta crise existencial pode trazer ou alavancar outros problemas na vida desse jovem, na vida dessa pessoa. Alguns problemas como problemas emocionais. Quem tem crise existencial pode viver com medo, pode viver com ansiedade, pode viver com outros problemas emocionais. Mas não apenas problemas emocionais. Quem tem crise existencial acaba também podendo ser induzido a aceitar alguns atos que são imorais como sendo legítimos. Por quê? Ele vai começar a se perguntar: se Deus não existe, se a Bíblia não é verdade absoluta, se Deus não existe, quem é que disse que pecar realmente é errado? Quem é que disse que sexo fora do casamento seja um ato pecaminoso? E ele vai começar então a ser induzido a aceitar muitas práticas que a Bíblia dizem que são práticas imorais e pecaminosas. Ele vai aceitar essas práticas como legítimas, porque se não existe um Deus, quem é que cria as regras? Se não existe Deus, quem é que cria as normas? Se não existe Deus, eu posso viver da maneira que eu quiser, porque eu não vou prestar contas a ninguém. Ninguém me criou, ou seja, eu sou o próprio dono do meu nariz e eu não tenho que prestar contas a ninguém. Perceba como duvidar da existência de Deus pode alavancar outros problemas. Com isso, óbvio, eu não estou dizendo que toda pessoa que não acredita na existência de Deus tem crises existenciais. Eu não estou dizendo que todo ateu ele passa por problemas emocionais. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que quem não acredita em Deus, ele vai ter um estilo de vida que não vai estar debaixo, evidentemente, da vontade do Senhor. E alguns problemas podem sim surgir pelo fato dele não acreditar na existência de Deus. Perceba então qual é o cenário em que nós estamos vivendo. Qual que então é o objetivo dessa nossa série? Qual será o objetivo desses nossos estudos que nós temos aqui? Eu quero que você saiba que o nosso objetivo, primeiro, o que não é nosso objetivo. Não é o nosso objetivo de você se equipar aqui com argumentos pró-Bíblia, pró-Deus, mostrando que Jesus realmente existe, para que você se torne uma pessoa agressiva contra quem crê diferente. Não é esse o nosso propósito. Nós não queremos que você tenha essa atitude de caça a bruxas, começar a procurar pessoas que não creem em Deus e ser agressivo com essas pessoas, trazendo os seus bons argumentos. Não é este o nosso propósito. Também o nosso propósito aqui não é que você comece a atacar pedras em ateus, pegando pedra e jogar nele, dizendo que ele está desviado de Deus e machucar essa pessoa dessa maneira. Também não é o nosso propósito e também isso não é uma atitude cristã. Também não é o nosso propósito você começar a orar para que aquele seu amigo ateu, quando ele estiver numa viagem de avião, você comece a orar para que o avião dele caia. E no momento que o avião estiver caindo, ele grite: "Meu Deus, onde você está?" Este também não é o nosso propósito. Qual é o propósito dessa série? O nosso propósito aqui da nossa série realmente é equipar você, para que você possa estar fortalecido na sua fé no mundo hostil em que nós vivemos. Para que você saiba realmente responder à racionalidade da sua fé.
quando alguém chegar e perguntar para você, me prove que a Bíblia de fato é verdade. O que você vai fazer? Quando alguém chegar e perguntar para você, me prove que Deus existe. O que você vai fazer? Quando alguém chegar e perguntar para você e falar, olha, Deus não existe e eu sei que Deus não existe porque o mal é uma realidade no mundo. Qual é a resposta que você vai dar? Se alguém chegar para você dizendo que a sua Bíblia foi adulterada, como que você irá provar que a Bíblia que você tem é idêntica aos originais? Essa nossa série tem esse objetivo de equipar a sua fé, para que você esteja preparado para responder a qualquer um que chegar até você perguntando qual é a razão da sua fé. Que você dessa maneira saiba responder, que você dessa maneira saiba que você não tem um fideísmo, mas você realmente tem uma fé racional em Deus, na Bíblia e em Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esteja participando, trazendo dúvidas, trazendo perguntas aí nos comentários, para que a gente possa ter essa interação. E a partir dessa série, também responder as dúvidas, responder as perguntas que você tiver. Nos acompanhe, seja fiel em nos acompanhar, para que dessa maneira você possa também aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.